Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, diariamente nós temos a oportunidade de nos alimentar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é alimento, e alimento é uma necessidade para cada um de nós, mesmo que às vezes não tenhamos vontade, mas necessitamos. Por isso, todos os dias devemos nutrir a nossa vida espiritual da Palavra de Deus. Como você tem buscado este alimento salutar para a sua vida espiritual? Tem reservado tempo para ler, escutar, refletir e rezar a Palavra de Deus? Eu te convido a fazer deste momento de graça, permitir que a voz de Deus ressoe no seu coração ao escutar a mensagem do Evangelho. Porque nos ama, Deus quer falar conosco. Deixemo-nos ser alcançados pela sua palavra. Ouçamos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesses dias temos escutado o testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo, que nos fala sobre João, a sua identidade e sua missão, mas ao mesmo tempo nos fala de Jesus, a sua identidade e a sua missão. Por isso é um trecho muito importante, porque também nós precisamos descobrir qual é a verdadeira identidade de Jesus. E conhecendo a verdadeira identidade e missão de Jesus, também descobrimos a nossa identidade e a nossa missão. Por isso vamos com bastante atenção refletir este evangelho que nos foi proclamado. O trecho começa dizendo assim: no dia seguinte ele vê Jesus aproximar-se. Ele aqui é João Batista. João vê Jesus. Este ver de João não é simplesmente uma constatação física de que Jesus está presente. É um ver mais profundo. O ver no Evangelho de João tem a ver com fé. É o olhar teológico. João vê Jesus. Tanto que este ver o faz aproximar-se de Jesus. Ele vê e se aproxima de Jesus. O nosso olhar para Jesus também deve ser este olhar profundo. É um olhar que nos atrai e por isso mesmo nos faz aproximar de Jesus. Ele vê Jesus e aproxima-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa a expressão utilizada por João Batista para apresentar Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa esta expressão? Esta expressão nos remete sobretudo a eventos do Antigo Testamento importantes para o povo judeu, mas também importante para nós porque entendemos qual é o seu verdadeiro significado. Primeiro a gente recorda, o cordeiro era utilizado, era imolado tanto nos sacrifícios do templo, como era utilizado para marcar as portas das casas na celebração da Páscoa como sinal da salvação de Deus, recordando o bonito evento da saída da escravidão do Egito em direção à terra prometida. Portanto, o sangue do cordeiro era símbolo de libertação. Agora, para nós cristãos, conforme apresenta João Batista, é Jesus este cordeiro.
O símbolo de libertação é o próprio sangue de Jesus. Ele é o nosso Salvador e nosso Redentor. Ele é o verdadeiro libertador. Não é mais aquele cordeiro que era imolado no templo, mas o próprio Filho de Deus, Jesus, que se torna o cordeiro imolado para a nossa salvação. Depois o Evangelho diz, aquele que tira o pecado do mundo. O pecado aqui, conforme diz o Evangelho, é sobretudo a ignorância, a falta do conhecimento de quem é Deus e de quem somos nós, da nossa dignidade como filhos e filhas. Jesus vem para tirar o pecado do mundo. E essa expressão é muito bonita porque ele não vem somente como o Salvador de Israel, mas ele vem para tirar o pecado do mundo. É toda a humanidade que é alcançada, redimida pelo sangue deste Cordeiro. Portanto, ele não tira o pecado somente do povo de Israel, mas ele tira o pecado do mundo, isto é, a humanidade inteira é restaurada em Jesus Cristo. Depois, o Evangelho vai dizer assim, dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim. Essa imagem é bonita, porque de fato João Batista veio antes, como aquele que prepara o caminho do Senhor. No entanto, João tem consciência de que a sua missão é somente preparar o caminho para o Messias. E depois o Messias passa adiante, não é ele o Messias. Portanto, não é ele que deve estar adiante. Quem conduz este caminho é o próprio Cristo. É por isso que João utiliza essa expressão, depois de mim vem um homem que passou adiante de mim. Assim é Jesus. João veio, o anunciou, mas depois veio Jesus e ele é o verdadeiro mestre, Messias e Salvador. E diz, porque ele existia antes de mim. Essa expressão também é muito bonita. Nos remete, sobretudo, àquela imagem que os sábios de Israel utilizam para falar da sabedoria de Deus. Aquela que estava ao lado de Deus quando criou todas as coisas, como uma espécie de mestre de obras que assistia toda a criação, existia antes de todas as coisas e que depois fixou a sua morada entre os filhos de Deus. Assim é Jesus. Ele, desde sempre, existe no coração do Pai. Todas as coisas foram criadas por meio dele, mas ele fixou a sua morada entre nós. A palavra eterna do Pai se fez carne e habitou entre nós. É por isso que João diz, ele existia antes de mim. E continua o Evangelho. Eu não o conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. Portanto, João explica qual é a razão do batismo realizado por ele, distinguindo, portanto, do batismo de Jesus. Qual é a função do batismo de João? O batismo de João é para que Jesus fosse manifestado a Israel. Por isso, João batiza com água. O objetivo é que Jesus seja manifestado a Israel. Por isso, continua o Evangelho. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Aqui também há uma outra imagem bonita que nos remete a um evento fundamental do Antigo Testamento, aquele narrado no livro do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Como pomba, o Espírito pairava sobre as águas. Portanto, aqui, esta imagem, quando João utiliza esta imagem da pomba vinda do céu, permanece sobre ele, o Espírito descer como pomba, nos recorda agora esta nova criação, a humanidade recriada, a nova humanidade em Cristo Jesus, pela ação do seu Espírito. E continua o Evangelho. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Portanto, João tem clareza da distinção desses dois batismos. Ele batiza com água, que nos remete a uma dimensão exterior para a conversão dos pecados. Mas o batismo de Jesus é um batismo mais profundo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Batismo significa mergulhar, imergir. Portanto, o batismo de Jesus nos faz mergulhar dentro do mistério do próprio Deus pela ação do seu Espírito.
Deixemos, meu irmão e minha irmã, que sejamos mergulhados dentro deste mistério e que descubramos a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho conclui dizendo assim: eu vi e dou testemunho que Ele é o eleito de Deus. Esta é a verdadeira identidade de Jesus, aquele que João Batista testemunhou. Ele é o eleito de Deus, o Filho de Deus, a palavra eterna que se faz carne e habita entre nós. Querido irmão, querida irmã, alimentados por esta palavra que terminamos de escutar, peçamos ao Senhor a coragem para sabermos testemunhar Jesus entre nós, assim como o fez João Batista. E ao mesmo tempo peçamos a graça de que sejamos mergulhados no mistério de Deus pela nossa comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, concluindo este nosso encontro, fazendo a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos por este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. Pedimos a força do Teu Espírito Santo, para que Ele sempre paire sobre nós, animando a nossa vida, encorajando-nos a sermos no mundo sinais e testemunhas de Jesus Cristo. Faça de cada um de nós, Pai Eterno, como João Batista, testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.